Perdão, meu Jesus, perdão, Deus de amor, perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor. Perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor. Santo dia, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja conosco nesta manhã. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estar com você nesta manhã. Pegue sua Bíblia no Evangelho de João e vamos meditar o Evangelho de João, de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. O anúncio da traição de Jesus, da traição de Judas. Tendo dito isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Os discípulos olhavam-se sem saber de quem falava. Estava à mesa, ao lado de Jesus, um dos seus discípulos, aquele que Jesus amava. Simão Pedro faz-lhe então um sinal e diz-lhe: pergunta-lhe quem é aquele de quem ele fala. Ele então, reclinando-se sobre o peito de Jesus, diz-lhe: quem é, Senhor? Responde Jesus: é aquele a quem eu der o pão, que eu umedecerei no molho. Tendo umedecido o pão, ele o toma e o dá a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pão, entrou nele Satanás. Jesus lhe diz: faze depressa o que estás fazendo. Nenhum dos que estavam à mesa compreendeu porque ele dissera isso. Como era Judas quem guardava a bolsa comum, alguns pensavam que Jesus lhe dissera: compre o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Tomando então um pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus glorificado nele. Se Deus não foi nele glorificado, Deus também o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e como eu havia dito aos judeus, agora também vos digo: para onde eu vou, vós não podeis ir. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Simão, Pedro lhe diz: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: não podes seguir-me agora aonde vou, mas me seguirás mais tarde. Pedro lhe diz: por que não posso seguir-te agora? Darei a vida por ti. Jesus lhe responde: darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará sem que me renegue 3 vezes. Essas são para nós, meu irmão e minha irmã, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Perdão, Senhor, perdão por essas traições, perdão porque todos os dias nós traímos. Muitas vezes, ao ler esse evangelho, podemos nos achar num patamar a mais do que Judas e do que Pedro. Judas traiu Jesus, e que dor deve ter sido para Jesus, porque ser traído por alguém que você desconhece, por algum desconhecido, alguém lá do trabalho, alguém que você não tem intimidade, é uma coisa. E ser traído por aquele que andou contigo, comeu da mesma comida. Veja, Jesus umedeceu o pão, veja que intimidade, e deu a Judas. Eram pessoas que comiam no mesmo prato. Imagina uma pessoa comer no mesmo prato, comer na tua casa, sair contigo, viajar, estar entre a tua família e de repente te trair. A dor deve ter sido muito grande. Mas Jesus era Deus e já sabia disso. E já estava pronto a perdoar Judas, caso ele tivesse humildade para reconhecer esse pecador e humildade para reconhecer que a misericórdia de Deus é maior do que o nosso pecado. Judas, meu irmão e minha irmã, só se perdeu e foi para o inferno, certamente, porque não teve humildade para pedir perdão. Se Judas, mesmo depois de traído, mesmo de Jesus, todo dilacerado de dor, Judas tivesse ido aos pés da cruz, como estava João e Maria, sua mãe, e tivesse pedido perdão a Jesus, ele teria sido salvo, como aquele ladrão foi salvo. De última hora, ele creu que Jesus era o Salvador e pediu para estar, e pediu para o perdão de Jesus, né? E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, naquele dia mesmo, depois de tudo, Judas podia estar com Jesus no paraíso, caso ele tivesse morrido de alguma outra morte que não fosse o suicídio. Mas ele desesperou-se.
E é por isso que devemos ter muita atenção. Não devemos colocar toda a nossa atenção, todo o nosso foco no nosso pecado, na nossa desgraça, na nossa dor, naquilo que nos tira do eixo e nos tira da graça. Não, devemos colocar os nossos olhos debaixo. Aliás, olhando sempre para a misericórdia de Jesus, sabendo que Ele é maior do que os nossos pecados e que possamos fazer qualquer coisa, mas sempre poderemos recorrer a essa misericórdia. A palavra misericórdia vem de origem, eu acho que hebraica, se eu não me engano, misere, né? Que vem da palavra que deriva de miséria. E córdia, que vem de cardio, coração, né? O coração de Deus se volta para a nossa miséria. O coração de Deus sente a nossa dor e nos perdoa. E aí Pedro, né? Pedro vai dizer, não, o Senhor não vai estar conosco, então diga para onde vai que eu também vou. Eu dou minha vida por ti. Jesus disse, tu dá minha vida por mim. Ainda hoje me negarás 3 vezes. Então, quantas vezes, né, nós estamos na igreja louvando, bendizendo, quantas vezes nós estamos fazendo caridade, oração de madrugada, aquele fogo, e numa mínima oportunidade a gente nega Jesus. Isso acontece muito comigo. Eu rezo de manhã, gravo vídeo para vocês, é aquela coisa toda, no meio do dia aparece alguma situação que me tira do eixo e eu ali já traio Jesus. Quando eu não amo o meu irmão, porque aqui em cima, ó, Jesus diz, dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, que tanto é que isso é no dia do lava-pés, que é a quinta-feira santa, quando formos participar essa quinta-feira, vamos ver todo esse roteiro. Então, essa última ceia, né, a missa de lava-pés, quando ele diz e faz, Jesus, ele não só diz, ele faz o que ele diz. Então, ele diz, dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Meu irmão e minha irmã, talvez essa seja a parte mais forte desse evangelho. Porque se tivermos amor às outras pessoas, as pessoas da nossa família, os nossos parentes, os nossos colegas de trabalho, as pessoas lá da igreja, enfim, todos os lugares que fomos, as pessoas vão reconhecer que somos discípulos de Cristo, se tivermos amor e se nos amarmos uns aos outros. Quantas vezes estamos nas igrejas lotadas, fazendo festa, bingo, enfim, arrecadando dinheiro, fazendo tudo. Mas ali naquele meio existe ódio, existe inveja, existe rancor, existe mágoa, existe falação. Eu chego, abro minha boca para estar falando do padre, do próprio sacerdote para os irmãos, disseminando ódio, ao invés de eu botar o meu joelhinho no chão e orar pelo padre, que precisa muito de oração. Eu vou e falo mal dele. Falo mal da irmã que está na liturgia. Falo mal da irmã que está varrendo a igreja. Eu mesma não faço o que eles estão fazendo. Não tenho a coragem de pegar uma vassoura e limpar a igreja. Mas para falar mal, eu sei. Então, nessas horas, quem olhar de fora, a pessoa pode até estar querendo ir para a igreja, mas quem olhar, a pessoa da sua casa, que vê que você está vivendo barata de igreja, mas que quando você volta para casa, parece que você está igual ou pior. Porque você está pior porque você fica mais soberbo, né? Porque você fica se achando. E aí você grita dentro de casa com seus filhos, com seus pais. Você não faz os seus deveres. Enfim, é uma bagunça. E aí a pessoa que está de fora diz assim, não quero esse Jesus não. Ela disse que era amiga agora desse Jesus, era discípula. Mas se for para ser discípula, está parecendo mais discípulo do ódio. Não vão querer. E Jesus disse, nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então aqui ele dá a receita mágica, né? Onde vamos nos exercitar enquanto cristãos e onde vamos testemunhar que somos discípulos de Cristo. E com Simão Pedro a gente aprende que Simão, tadinho, era um apaixonado por Jesus, ele era provavelmente sanguíneo como eu, e eu sei o que é que Simão passava, eu imagino, porque eu sou muito parecida com Pedro. Então era aquela paixão, aquele fogo por Jesus. Mas qualquer coisa me distraía Pedro. E Pedro já se iludia de si próprio, se achava que estava muito forte, que estava muito poderoso. E aí já disse que ia com Jesus para onde ele fosse e dava a vida por Jesus. Mas na hora H, Pedro foi fraco, infelizmente, e negou Jesus, assim como eu nego, como você nega a cada dia. Mas Pedro tinha também uma vantagem, assim eu também me pareço muito com Pedro. Eu sou meio sem vergonha na cara, no sentido
Quantas vezes eu caí na minha vida, tantas vezes eu me levantei, mesmo com vergonha, mesmo com medo, eu recorri à misericórdia de Deus e Ele sempre me alcançou, estendeu a mão. Jesus misericordioso sempre disse: vem, filha, vem, tu és minha, não adianta tentar fugir, fica comigo. E sempre me acolheu de volta. Então, esse é meu desejo para mim e para você hoje, que possamos ter humildade para nos reconhecer fracos e pecadores, mas reconhecer e saber da misericórdia de Deus, que pode perdoar qualquer pecado, e saber da soberania de Deus. Ele é soberano sobre nós e Ele é maior do que os nossos pecados. Então, nunca, se confiarmos nisso, nunca perderemos a nossa alma, porque nem que seja no último instante, nós vamos ter humildade suficiente para pedir perdão e o Senhor vai nos perdoar de todo o mal, de toda a culpa e de toda negação que tivemos com Jesus ainda em vida, mas que possamos acreditar nessa misericórdia e sempre tentar melhorar, como Pedro. Veja como a misericórdia de Deus é tão grande que nem os nossos pecados podem apagar os planos de Deus. Pedro, tão falho, tão pecador, se tornou o primeiro Papa, se tornou o sucessor de Cristo aqui na terra. Porque onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Meu irmão e minha irmã, se você me escuta hoje e já pecou muito, já esteve na lama do pecado, não se preocupe, porque a graça vai ser superabundante na tua vida. Confie nessa misericórdia, confie nesse amor e siga os passos de Jesus e a partir de hoje, sem demora, comece a amar aos seus irmãos, aos seus familiares, aqueles que o Senhor colocar na tua vida, porque assim o plano de Deus se cumprirá na tua vida e na minha vida. Essa é a minha oração de hoje. Eu peço que o Senhor nos dê essa graça, a graça da confiança, da humildade e de sabermos que a misericórdia de Deus nos alcança a cada dia e se renova a cada manhã. E que possamos, nessa Semana Santa, pedir perdão, muito perdão, pelos nossos pecados e pelas vezes que negamos a Jesus e o traímos. Perdão, meu Jesus, perdão, Deus de amor, perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa palavra. Faça a sua parte na evangelização. Santo dia.